Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119, salmo que estamos refletindo nas nossas manhãs de domingo. Chegamos hoje ao verso de número 105. Salmo 119, vamos ler a partir do verso de número 105. Que corresponde à letra hebraica Nun. Esse trecho, você sabe que o Salmo é um acróstico dividido pelas 22 letras hebraicas. Então agora o trecho que começa no verso 105 e vai até o versículo de número 112. Salmo 119, a partir do 105. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Fiz um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, conforme tua palavra. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constante, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Inclino meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pelo teu povo que aqui o Senhor reúne e pelo teu Espírito que já nos foi derramado. Pedimos que esse Espírito mesmo, que inspirou esta passagem das Escrituras, venha também iluminar o nosso entendimento e nos capacitar a vivermos para a tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Há quem veja nesse verso de número 105 do Salmo 119, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como o versículo central deste Salmo 119. Talvez como se fosse um grande resumo de todo o Salmo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu, por mim, vejo também um tipo de paralelismo. Você sabe que nas nossas poesias a estrutura se dá pela rima, e a rima é por meio dos sons. Por exemplo, um hino que o coral masculino cantou, o primeiro hino, uma das suas frases diz assim: dos corações vem um só louvor ao teu trono, ó Salvador. A rima, e a rima se dá pela semelhança dos sons. Agora, quando a gente fala em poesia hebraica, a rima já não é pelo som. Você não vai encontrar rima pelo som na poesia hebraica. Na poesia hebraica, a rima é pelo sentido, pelo significado. Então, o salmista, o poeta, escreve uma primeira linha, uma primeira estrofe, e repete a mesma ideia na segunda
só que com outras palavras. Então, uma forma, inclusive, de você interpretar as poesias que estão na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, como os Salmos, é atentar para isso. O que se escreve na primeira linha, a interpretação, aquilo que o autor quis dizer, nesta primeira linha está na segunda. Então, por exemplo, o que é ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés? Ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés é ter luz para o seu caminho. É isso que ele quer dizer. O que é ter luz para o caminho? Para o próximo passo na vida? Para tomar uma decisão, seja ela simples, seja ela mais complexa, mais difícil. O que é ter luz para tomar essa decisão, para tomar esse passo? Ter luz para tomar esse passo é você ter a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés. Então, antes de dar o passo, deixa eu pegar aqui a lâmpada da palavra de Deus. Não vou ser afobado, não vou me deixar guiar pelo impulso do meu coração, pelo meu achismo, pela minha visão das circunstâncias. Deixa eu pegar a minha lâmpada aqui, colocar à frente dos meus pés, para que antes de eu dar um passo, eu possa enxergar claramente o caminho. Então, dar um passo seguro. Então, ter luz para o caminho é ter a palavra de Deus como lâmpada. É isso que o salmista nos quer ensinar nesta passagem, talvez no Salmo inteiro. No Salmo 119 inteiro. Agora, a pergunta que fica é, na prática, o que é ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés e assim, então, termos luz para o nosso caminho, nem sempre fácil nessa vida? O que é ter luz para o caminho, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os pés? Em primeiro lugar, irmãos, é levarmos a palavra de Deus mais a sério. Às vezes eu fico, sinceramente, impressionado como irmãos, irmãs, não levam a palavra de Deus a sério. Ou pelo menos não levamos tão a sério como deveríamos. É como se a placa da palavra de Deus dissesse: vá para lá. E nós olhássemos para essa orientação, nós olhássemos para esta instrução e disséssemos assim: mas não deve ser tão ruim assim se a gente for para o outro lado. E aí vamos. Nós simplesmente ignoramos, achamos que não é tão sério assim, e vamos. E então sofremos a pena, não porque temos um Deus vingativo que se melindra e castiga, nada disso, mas simplesmente recebemos, sofremos as consequências de determinada decisão. São as consequências naturais de se ter tomado um certo caminho e termos ignorado as placas que nos mostravam, nos alertavam a respeito do perigo, por não termos levado a sério a indicação do Senhor. Esse salmista não é nenhum herói, não é assim ninguém a quem devamos idolatrar. Ele mesmo já reconheceu, no versículos atrás, que ele andou desviado. E talvez foi pelo sofrimento de ter andado desviado, foi pelo sofrimento de ter ignorado algumas placas de Deus no seu caminho, de não ter levado tão a sério, que ele agora assume um compromisso solene. Ele vai dizer no versículo 106, fiz um juramento e o cumprirei
guardarei tuas justas ordenanças. Agora ele leva a sério. É como se ele dissesse: já sofri demais, já errei demais por ter ignorado a tua palavra, por não ter tido a devida conta dela, mas para mim já basta de dores, já basta de frustrações, já basta de ter errado o caminho demais na vida. Agora eu vou levar a sua palavra a sério e eu faço um juramento solene: vou cumprir os teus decretos. E essa atitude, esse assumir de compromisso real, o vai livrar de dores desnecessárias. Versículo de número 110, ele vai dizer assim: os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o não desviar da palavra dada de Deus é se desviar do caminho da armadilha. Então é como se tivessem assim dois caminhos. Um é o caminho que a palavra de Deus indica, é um caminho seguro, embora muitas vezes apertado, de abnegação, de negação do eu, de dizer não à própria vontade. E um outro caminho é um caminho cheio de armadilhas, de laços, de redes estendidas pelo chão, camufladas. Então, o não se desviar do caminho indicado pela palavra é, consequentemente, se desviar do caminho das armadilhas. Embora muitas vezes pareça mais aprazível, mais atraente aos olhos, mais desejável ao coração. Então, uma dica que pode te livrar de muitas dores desnecessárias. Preste atenção: se em algum momento da sua vida se abrir diante de você um caminho com coisas desejáveis aos olhos, ao coração, coisas que se deseja pegar, mas que para se pegar, para se tomar, para se recolher como seu, você precisar tirar os pés, ainda que 1 milímetro, ou ainda que apenas por um momento, como se você dissesse: eu vou, mas eu já volto. Cuidado, é armadilha. É laço. É rede do passarinhedo. Você pode não mais voltar. Isso pode custar o seu bem, pode custar o seu futuro. Pode custar a sua liberdade, pode custar o bem da sua vida. Não vá. É melhor dizer não. Vai doer dizer não. Mas vai doer menos se você for. Então, por exemplo, 2 alertas da palavra de Deus a respeito de armadilhas. Só vou dar 2 exemplos da palavra. Provérbios 6, 21 a 23. Ela o convence com a sedução das palavras e o arrasta com os elogios dos lábios. Ele a segue de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o louco que vai para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que corre para o laço, sem saber que ele está preparado contra a sua vida. A armadilha e a sedução
do adultério. Armadilha. É laço que vai custar a vida. Então, se você está sendo tentado nessa área, você está alertado. É laço. É armadilha. Para o bem da sua alma, não vá. Outro alerta. 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 9 a 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram. Se torturaram com muitas dores. Será que esses alertas falam ao teu coração? Ao meu coração? Então levemos a sério. Será que conseguimos levar a sério esses alertas? O levemos, porque isso há de nos poupar a vida, o bem da nossa vida. Então, ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés não é simplesmente ler, que bonito. Que edificante. Como isso daria um bom louvor. Não é brincadeira, irmãos. Tudo o que foi escrito foi para o nosso bem. Então, se uma palavra de Deus veio ao seu coração, aguarde. Isso é um alerta de Deus para a tua vida. Porque Ele simplesmente quer o teu bem. O teu bem. Então, segundo, ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés, é termos o auxílio e a iluminação do Espírito, porque nós não podemos interpretar o Antigo Testamento, inclusive as suas poesias, como se nós ainda estivéssemos no Antigo Testamento. Como se nós estivéssemos no tempo do salmista, no tempo em que o povo de Deus só tinha a lei de Deus. Você não pode pegar um texto da palavra e simplesmente tirar e ignorar a época em que foi escrito, o contexto, o ponto da história da salvação. Nós agora interpretamos não só o Antigo Testamento, mas o Novo, a Bíblia, a partir do patamar que nós já recebemos em Cristo Jesus. E a partir de todas as bênçãos que já recebemos nele, sendo a principal, o Espírito, que não apenas inspirou as Escrituras, mas as ilumina para que as possamos compreender. Você perceba que mesmo o salmista, ele sabe que depende do Senhor da palavra para compreender a palavra do Senhor. Ele vai dizer no versículo 108, Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me. Ensina-me tuas ordenanças. Aceita as ofertas dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Mas ele já não tinha essas ordenanças todas escritas diante dele. Não bastava simplesmente ler as ordenanças para compreendê-las.
para vivê-las? Ele sabe que não. Ele sabe que para compreender a palavra do Senhor, ele precisa do auxílio do Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo, da sua providência para termos as Escrituras. Dependemos do Espírito Santo, da sua iluminação para compreendermos as Escrituras. E dependemos do Espírito Santo, da sua capacitação para vivermos as Escrituras. Então, não sei se você percebeu, mas todas as vezes que vamos abrir as Escrituras para meditarmos nelas, aqui, em nossos cultos, nós oramos antes. Nós pedimos a intervenção e o auxílio do Espírito. E isso, irmãos, não é ato litúrgico. Isto é reconhecimento da nossa dependência. Porque senão, tudo que a gente fala aqui é mero discurso. A gente precisa do poder do Espírito para abrirmos as Escrituras, para que elas se abram a nós e o poder dele para que a vivamos. Então, a próxima vez que você for abrir a Bíblia, ore como orou o salmista no versículo de número 18, desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E ele vai abrir os teus olhos. E que ele responda a você como Jesus fez com os discípulos depois de lhes aparecer ressuscitado. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Lucas 24, 45, que todas as vezes que as Escrituras forem abertas nessa igreja, o Espírito Santo as ilumine para que possamos entendê-las. Para que haja vida, para que haja poder, para que haja glória para o seu nome. E por fim, irmãos, ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho, é termos essa palavra como critério maior. Você já deve ter ouvido que são as ideias que movem o mundo, e é verdade. A depender da ideia, do pensamento que ganha lugar aí na sua mente, ganha lugar aí no seu coração. É esse pensamento, é essa ideia que vai se transformar nas palavras da tua boca, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio, é o que vai se transformar no fazer das tuas mãos, e é o que cedo ou tarde vai se transformar no caminho dos seus pés. O salmista vai fazer uma relação, por exemplo, entre aquilo que dá alegria ao coração dele e aquilo que ele se compromete a fazer até o fim da vida. Aquilo que ele se compromete, o caminho que ele se compromete a andar até o final dos seus dias. Ele vai terminar dizendo assim, o versículo de número 111. Teus testemunhos são minha herança para sempre, ou seja, os teus pensamentos, pois são a alegria do meu coração. Inclino o meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim. Ou seja, aquilo que dá alegria ao coração é aquilo que vai definir o caminho dos pés.
aquilo que dá alegria ao coração, aquilo que se torna valor, aquilo que se torna convicção, vai definir o caminho dos pés. Então tome muito cuidado com as ideias que querem ganhar o teu coração. Porque isso cedo ou tarde vai definir o caminho que você vai tomar na vida. De tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Então, tem pessoas, tem irmãos inclusive, que vão dando passos na vida, sejam eles grandes ou mesmo pequenos, movidos, por exemplo, por sabedoria popular. E é verdade que há sabedoria, por exemplo, nos ditados. Mas não pode ser isso que mova as nossas ações. Nós precisamos aprender a relativizar esta sabedoria à luz da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é absoluta. É ela que julga todo o saber, é ela que julga toda a pretensa sabedoria. Cuidado! Então, por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Ó, está todo mundo falando, é Deus falando comigo. Cuidado! Foi a voz do povo que gritou: crucifica, crucifica. Então, cuidado para não ir com a multidão. Ah, porque todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Tem ditado que diz: quem não arrisca, não petisca. Querendo nos dar motivos para sermos ousados nas nossas ações, nos nossos pedidos. Mas tome cuidado com o que você pede. Porque a depender do que você pede para alguém, além do não, você pode, além do não, receber a indignação. Você não sabe o que o fulano pediu para mim. Sério que ele teve coragem de pedir isso? Teve. Aí, além do não, você ganhou a indignação. É igual um dia eu ouvi uma pessoa dizendo: olha, se você fosse meu amigo mesmo, você não estaria me pedindo isso. Então tome cuidado. Porque a Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um amigo ofendido. Vá com calma nos seus pedidos. Vá com calma na sua ousadia. Seja prudente. Tem ditado que diz: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Cada um por si, Deus por todos. Mas Filipenses 2:4 vai dizer assim: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Igual uma dinâmica que teve, fiquei sabendo recentemente que se entregou diversas bexigas para crianças, eram muitas crianças, e se pediu que cada criança escrevesse o seu nome na sua bexiga, e depois todas as crianças deveriam soltar as bexigas, e em seguida deveriam retomar as suas bexigas, cada uma a sua, e foi aquela confusão. E uma querendo passar por cima da outra, e uma já começou a chorar, a outra já... E
aquela confusão e tal. Aí depois a mesma coisa, todo mundo, bexiga na mão, coloca o seu nome, soltam as bexigas, mas agora calma. Cada um pegue a bexiga que está mais perto de si, olhe o nome e vai entregar à dona. E diz que em 5 minutos estava tudo resolvido. Com paz e ordem. Moral da história, você, eu, nós não alcançamos a nossa felicidade correndo atrás dela, mas servindo o outro. E aí, de repente, a nossa felicidade bate nas nossas costas. Ei, aqui é a sua bexiga. Sem precisar se acotovelar, sem precisar puxar, sem precisar ver o outro como inimigo. Então, irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de andar num quarto escuro, e se você já tropeçou, e se você já se machucou, porque andou num quarto escuro. Mas, que diferença quando se acende a luz? Que diferença também quando se acende a palavra de Deus e ela se torna de fato lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, você quer ter essa palavra de Deus como luz para o seu caminho? Em nome de Jesus, leve mais a sério. Em nome de Jesus, peça luz, para você, além do não se tornar um mero legalista, mas a ler pelo Espírito do Evangelho de Jesus, com a luz do Espírito Santo. E que ela se torne, de fato, o critério maior para cada decisão da sua vida. Assim você vai estar, de fato, seguindo a Jesus. E como ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que assim seja na minha e na tua vida, e que Deus nos abençoe. Amém.